vou passar imediatamente, então, para Helena Sato, que é coordenadora do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Primeiro, quero agradecer o convite e preciso fazer uma correção. Eu sou diretora técnica da Divisão de Imunização, tá? Do Estado de São Paulo. E o que eu vou abordar aqui com vocês é a questão das baixas coberturas, né? Realmente estão baixas? O que possa... porque, assim, a nossa meta é vacinar 95% da população-alvo do calendário básico que eu vou mostrar, tá bom? Hoje, eu posso dizer aqui para vocês que a gente não sabe o quanto a fake news está interferindo nisso. Mas a gente que trabalha na linha de frente, né, vacinando, eu não posso esperar sair uma pesquisa para identificar o quanto tem de fake news ou não. Nós vamos saindo na frente, certo? E falando que é importante vacinar. Então, é um pouco disso que eu vou estar abordando aqui com vocês, tá bom? Então, vamos ver o próximo. Então, gente, deixa eu só colocar. Hoje, o calendário vacinal, né, do Programa Nacional de Imunizações, do SUS, é um dos calendários mais completos. Tá? É um calendário que tem mais de 15 vacinas. Né? E este era o primeiro calendário, aquele lá, né, o primeiro calendário do estado de São Paulo. Tá bom? Então, esse primeiro calendário, deixa só, não tem mais do que 7 vacinas. 7 vacinas. Isso lá em 68, tá? Mais de 30 anos atrás. Este era o primeiro calendário do estado de São Paulo, tá bom? Onde a gente reclamava, as mães reclamavam naquela época, que tínhamos que levar os nossos filhos uma vez por mês até 7 meses, tá bom? Mas era o calendário que a gente tinha e eram os produtos que a gente tinha na época. Então, vamos guardar esse um pouquinho, agora vamos ver o atual calendário das nossas crianças. Hoje, o calendário nacional. Então, aqui, né, eu sei que todo mundo aqui sabe, mas só a gente dizer que todas essas vacinas que estão nos calendários, que estão distribuídas, né, nas milhares de salas de vacina que temos no país, é o Programa Nacional, é o Ministério da Saúde que compra, certo? E que repassa para todos os mais de 5.000 municípios que temos no país e são distribuídas, então, nas salas de vacina. Então, todas as vacinas, hoje, o calendário da criança, gente, dobrou nesse período. São 14 vacinas que fazem parte do calendário. Outra questão, hoje eu não tenho mais só o calendário de criança. Hoje nós temos o calendário do adolescente e do adulto, temos o calendário do idoso, certo? Temos o calendário das grávidas, tá? Então, vamos passar, só para a gente, por causa do tempo. E aqui, eu preciso só ressaltar, relembrar com vocês, porque tem gente da ala jovem que não lembra disso. Não lembra por quê? Porque não vivenciou isso. E por que não vivenciou isso? Porque muita gente aqui trabalhou, muita gente aqui vacinou, participou direto e indiretamente nas campanhas de vacinação. Né? Então, só para a gente recordar, e isso, quando a gente pode, a gente tem relembrado isso. Porque, infelizmente, hoje, não é a maioria, não temos como dimensionar, mas tem gente que não toma a vacina do sarampo achando que não tem mais sarampo. Né? Os últimos casos autóctones dentro do Brasil foram no ano de 2000. E desde lá, todo mundo, a gente vê o quanto está se batalhando para que esse vírus, essa doença, não volte a ser autóctone. Haja visto o surto que tivemos no estado de Roraima e no Amazonas, e mais recentemente, vocês devem ter ouvido nas redes sociais, o famoso navio, certo? Que só de tripulantes, 1.400 tripulantes, e só de pessoas que embarcam neste navio, as nossas equipes vacinaram cerca de 15.000 pessoas. Depois, na hora das dúvidas, a gente coloca, ou seja, o quão é importante, né, que a ação de vacinação não seja só feita no Brasil apenas, certo? É fundamental que outros países também assumam essa função, não é? Porque o Brasil não é uma ilha, a gente sabe muito bem. A história do navio foi muito clássico isso. Dos 1.400 tripulantes, a sua imensa maioria não eram brasileiros, a imensa maioria eram pessoas compostas de outros países, onde a ação de vacinação não tem um calendário, não tem uma ação programática. Então, o vírus, a circulação do vírus neste navio começou entre os tripulantes. E só para vocês saberem, o tripulante é aquele que não sai do navio, é a mesma equipe. Este navio, ele percorre, é o mesmo navio, com a mesma tripulação, e basicamente o trajeto dele qual foi? É Santos, Porto de Santos e Santa Catarina, tá? E cada viagem deles entravam cerca de 3.000 pessoas, tá? Então, só para vocês saberem que esse entra e sai,
não é? Na verdade, na prática, as viagens posteriores era mais vacinando quem entrava, porque quem saía já tinha sido vacinado, e um monte de trabalho está sendo realizado, e depois eu deixo mais para o final, só no sentido de colocar que as ações de vacinação, outra coisa que é fundamental, a ação de vacinação ela é linkada diretamente com o quê? Vigilância epidemiológica. Né? As nossas ações, quando a gente fala, bota um calendário bacana que a gente tem, ela está aqui e ela poderá mudar de acordo com a situação epidemiológica. Então, as ações de vacinação sempre diretamente relacionadas à questão da vigilância epidemiológica. O que eu queria só colocar nesse slide, no sentido que, olha só, né, como nós somos felizes, porque olha só como era no passado. Né? Então, a gente tem que continuar vacinando sim, temos que continuar vacinando bem e trabalhar que essas coberturas melhorem. Tá? Ou então, pelo menos, atinjam as nossas metas. Veja só, na década de 70, gente, nós tínhamos no Brasil cerca de 11 mil casos de polio paralítica. Veja só, 11 mil casos de polio paralítica. Só para a gente relembrar, ela jovem, não é? Quem se infecta pelo vírus da polio vai desenvolver a forma paralítica não é mais do que 5%. Tá? As outras crianças, basicamente, que se infectam pelo vírus da polio, poderão não ter polio, mas poderão disseminar o vírus no meio ambiente. E essa era a grande questão. Então, por isso que fizemos por muitos anos grandes campanhas nacionais de vacinação para que a gente mantivesse elevadas e homogêneas coberturas vacinais. Quero aqui também só relembrar que na década de 70 nós tínhamos cerca de 100 mil casos notificados de sarampo no Brasil. Difteria, 10 mil, varíola, né? Nessa década de 70, a varíola já estava próxima da sua erradicação e tínhamos quase 1.700 casos. Então, esse slide, volta e meia, a gente mostra, principalmente para a ala jovem, que acha que essa doença já não existe mais, tá? Não existe, porque todos trabalhamos muito, mas a gente não podemos baixar a guarda, temos que continuar vacinando adequadamente as nossas crianças, né? A população-alvo, para que essa doença não volte. Vamos ver o próximo, por favor? Este é o calendário, então a gente fala assim, hoje nas nossas salas de vacina, no estado de São Paulo, nós somos cerca de 5 mil salas de vacina, né? E a gente fala, hoje o calendário a gente tem que ter cola, não adianta, tem que ter cola na sala de vacina, né? E ainda bem. E aqui a gente acaba voltando numa situação do primeiro calendário quando a gente tinha. Lembra que a gente falava que no primeiro calendário as nossas mães levavam os nossos filhos uma vez por mês até 6 meses de vida? O atual calendário voltou a ser assim. Ele voltou a ser assim porque ele tem aqui uma série de vacinas e que para a gente conseguir vacinar adequadamente as nossas crianças, ele teve sim que voltar a ter a mãe levar o seu filho uma vez por mês. Então aqui eu quero parar um pouco e dizer que a história de interferência nas coberturas não é só fake news, certo? Que podemos ter. Quanto isso interfere, nós não sabemos. Mas o que eu queria só ressaltar, que eu quero só aproveitar essa fala para falar que a história das coberturas, sabemos que um dos fatores que pode estar interferindo na cobertura é o quê? É as nossas mães, os nossos pais, levarem os seus filhos uma vez por mês na unidade, uma vez por mês até 6 meses de idade. Com essa situação, o que temos trabalhado também nos municípios? A possibilidade de abertura dos postos no horário ampliado. De um modo geral, os postos trabalham de que hora? Das 8 às 17, que é o horário que as nossas mães estão saindo do trabalho. Então, a possibilidade de ampliação dos horários de trabalho para a gente melhorar a cobertura, para que essas nossas mães, basicamente a mãe que acaba levando, tenham um horário diferenciado para levar seus filhos, e temos já municípios, um deles é o município de São Paulo, que tem aberto as unidades aos sábados. São cerca de 90 unidades no município de São Paulo, e essa experiência está sendo também estendida em outros municípios para a gente melhorar as coberturas vacinais. Tá? Então, a minha fala é um pouco misto da questão das fake news, mas também levantando questões do que tem se dito da queda das coberturas vacinais. Então, um dos problemas, muito provavelmente, está na questão da gente trabalhar para a ampliação do horário de serviço das unidades de saúde. Pode passar? Próximo. Agora, a vacina HPV. Agora, aqui eu quero falar um pouquinho do que é a história da fake news e o quanto isso interfere, ainda continua interferindo, nas coberturas vacinais da vacina HPV. A vacina HPV é uma vacina que a gente estava esperando muito, mas aí eu quero só contar uma história do que aconteceu no estado de São Paulo,
com a vacina HPV e que virou uma fake news, em que a gente vem trabalhando já há alguns anos para desmistificar essa questão. Então, a vacina HPV entrou no calendário básico no ano de 2014, a cobertura vacinal no país, na primeira dose, foi estrondoso, a nossa avaliação foi estrondoso. Foi uma cobertura superior a 95%, né? Então isso começou no primeiro semestre de 2014 e estávamos organizando para a segunda dose no segundo semestre. Tá? Então, as nossas equipes já vacinando, e aí, vocês conhecem, olha, aqui está o município de Bertioga, que é o litoral paulista, tá? É um município onde moram cerca de 50 mil pessoas. Pode passar. O que aconteceu? Neste município, as pessoas, como em todo o país, a orientação é fazer vacinação contra o vírus HPV hoje nas escolas. E isso era o que o município de Bertioga estava fazendo, vacinando nas escolas. Aconteceu logo na primeira semana, numa escola, onde cerca de 10 meninas dessa escola, após tomarem a vacina, na quarta-feira estavam no pronto-socorro. E aí a gente soube. Estavam no pronto-socorro, algumas tinham dores na perna, algumas não estavam bem, outras estavam desmaiando, mas elas ficaram no pronto-socorro em observação e todas tiveram alta na quarta-feira. Tiveram alta, foram para casa e voltaram na quinta-feira de novo para a escola. O que aconteceu com as mesmas 10 meninas? As mesmas 10 meninas. Aquelas, tinham 3 delas que não conseguiam andar. As mesmas 3 meninas das 10. Ao chegar na escola, de novo, não conseguiam andar. E as outras 7 começaram a passar mal de novo. E aí é uma lição aprendida para quem trabalha na área de imunização. A gente tem que acolher essa situação. E não simplesmente, olha, é a vacina, é um piripaque, nós temos que acolher. Apesar de ver o quadro, que a gente via que essa associação aí com a vacina seria difícil, mas nós temos que acolher. Resumindo, essas meninas foram avaliadas adequadamente de novo no pronto-socorro, foram lá, acabaram tomando soro, né, porque numa situação dessa vai para o posto tomar soro, e na quinta-feira voltaram a andar. O que aconteceu na sexta-feira? As mesmas 3 meninas de novo, chegando na escola, não voltaram a não andar. O que a gente fez? Internamos essas crianças. Essas crianças foram internadas no Hospital de Santos, que é o hospital de referência, e olha aqui, de novo, a história das mídias sociais. Né? Bem no passado, quem dava informação de problema no hospital era o porta-voz do hospital. Hoje não. Quer dizer, hoje não, já há algum tempo, foi mais da minha época. Isso foi em 2014, gente, 2014. As meninas entraram, internaram, e elas postaram nas redes sociais. Isso foi um sábado. E saiu aonde? Nada mais, nada menos, e quem? No G1. Pronto. Né? Resumindo, pode passar. O que eu queria só dizer? Essas meninas foram avaliadas, porque falavam que não andavam direito, não sentiam as pernas, paralisou, foram avaliadas adequadamente, elaboramos todo um protocolo de investigação, porque nós aprendemos nessa investigação, né? A gente tinha uma psiquiatra infantil que nos orientava nisso, não é? Porque isso, o que acontece na nossa avaliação é o que a gente chama de piripaque, certo? Tomou a vacina e por uma questão individual não conseguiu andar, tá? Só que o termo correto é assim, reação de ansiedade pós-vacina. Isso já está delimitado na literatura. E para a gente dizer que era reação de ansiedade pós-vacina e não era devido à vacina, foram feitos toda a avaliação clínica. Então, resumindo, o que aconteceu? Isso viralizou em toda a imprensa, tá? Deu programa no Fantástico, foi parar no Fantástico, e olha só o que é. No Fantástico, nós demos uma entrevista, explicamos tudo isso que a gente fez, que fizemos. Naquela semana, nós tivemos uma notificação de uma menina que morava em Jaboticabal, numa cidade do interior do estado, que também, e ela fala, eu assisti o programa e comecei a sentir que a minha perna não mexia. Você imagina o nosso coração como estava? Se mais gente que assistisse o programa começasse a não andar, não é? Mas essa hora que a gente vai assim, temos que ter serenidade, investigação, a gente tinha uma equipe grande acompanhando. Resumindo, foi tudo reação de ansiedade pós-vacina. Agora, aqui a gente teve uma grande lição, certo? Não dá para dizer, é um piripaque. Você tem que sentar, tem que investigar, tem que acompanhar adequadamente. Nós tivemos um caso de uma das meninas que também, nessa não assistiu o programa do Fantástico, mas teve também uma que não conseguiu andar, que o neurologista, na hora da sua investigação, essa menina acabou fazendo uma eletroneuromiografia, porque ele não conseguia fazer o diagnóstico.
Bom, o que isso é relatado na literatura. Essas meninas todas ficaram bem, apareceram no Fantástico, deram entrevista, falaram que tinham esse problema de deambulação, mas estavam bem, né? No entanto, elas falavam isso, mas na imprensa, as pessoas... até hoje, temos crianças, temos adolescentes que não tomaram a vacina, achando que poderão ter um comprometimento na sua deambulação. Né? Então, isso é um ônus que a gente ainda carrega e, com o tempo, a gente tem melhorado isso. Pode passar? E aqui, olha só, gente, nós temos uma campanha da HPV desde 2014. Olha a nossa cobertura de 9 anos, 15%. Por mais que a gente venha falando desde 2014, vacina contra o vírus HPV não dá paralisia, uma vacina extremamente segura, milhões de meninas já tomaram vacina, a gente sabe o quanto isso é importante, né? Mas virou uma fake news, Apesar da gente ter feito toda uma investigação, apesar da gente ter divulgado tudo isso, ainda temos meninas que deixam de tomar vacina, infelizmente, achando que possa dar comprometimento nos membros inferiores, tá bom? Aí as coberturas maiores acabam sendo 12, 13 anos, porque é aquela coorte que já vem prosseguindo, então já tem um pouco mais de anos para melhorar a cobertura, tá bom? Vamos ver o próximo? Pode passar? Veja só, o problema aconteceu com as meninas. Os meninos também, a adesão para a vacina HPV para os meninos também não é tudo aquilo que a gente esperava. Tá? Porque a vacina também, a HPV, está já liberada para a aplicação dos meninos. Mas a gente não desiste, né? A gente vai para a imprensa, faz divulgação e coloca a importância dessa vacinação e nós vamos conseguir virar essa história. Pode passar? Campanha de influenza. O que eu queria só falar, campanha de influenza. Gente, nós estamos indo para a nossa vigésima... São 21 anos. Vocês conseguem imaginar que a gente consiga fazer uma campanha por 21 anos? Polio, fizemos mais de 20, né? Fizemos 30, sei lá quanto. Nós estamos indo para este ano para a nossa 21ª campanha de vacinação contra o vírus influenza. Pode passar o próximo, por favor. Aí a pergunta, as fake news estão interferindo na campanha de influenza? Nós não temos certeza, mas a gente está observando que a cobertura em crianças e grávidas para a vacina contra o vírus influenza começou a diminuir desde o ano passado. Veja só, aqui, 2017, desde o ano retrasado, 2017 aqui, olha, crianças, se a cobertura anterior era 80, 90, nos últimos 2 anos para criança a cobertura foi 70%. Tá? Isso foi estado de São Paulo. O ano passado, em crianças, a cobertura chegou em 66%. E crianças que é tão importante, né, que uma vez se infectando pelo vírus influenza, o risco de evoluir com complicações é maior. Grávidas, veja só, uma população também tão importante. Então, temos também aqui a avaliação, que as fake news, porque quem trabalha em campanha de gripe já sabe, né? Quanta gente deixa de tomar a vacina da gripe, por quê? Eu tomo a vacina da gripe e fico gripado. A gente não cansa de falar que influenza, que resfriado e influenza são coisas diferentes. Mas nós estamos nos batendo de novo contra isso. Então, temos sim que olhar. Ou seja, a gente tem observado, a nossa impressão é que as fake news, medo da reação. Quem até hoje não trabalha, que trabalha na unidade, faz uma campanha, que até hoje, são 20 anos, que fala que influenza, que gripe e resfriado são coisas diferentes, né? E que pessoas dos grupos prioritários é fundamental serem vacinados contra o vírus influenza, pois uma vez se infectarem pelo vírus influenza, os grupos prioritários terão sim o maior risco de evoluírem com complicações. Então a gente está vendo sim respingar e na nossa avaliação é possível sim que testando os fake news esteja interferindo. Pode passar? Próximo. Febre amarela. Eu vou ser breve a febre amarela. Cada um de nós tem uma história em relação à vacina de febre amarela. Pode passar. O que eu queria só falar em relação à vacina de febre amarela, que o Brasil, né, o estado de São Paulo passou por uma das maiores epizootias nos últimos anos. A febre amarela ela volta a circular a cada 8, 9 anos. A nossa última epizootia foi no ano há 8 anos atrás, em 2009, e nós entramos nessa epizootia, um estado onde a vacina era indicada em 455 municípios, onde moram 10 milhões de pessoas. Resumindo, até o final do ano passado, de 2018, esse vírus circulou numa área onde moram 27 milhões de pessoas. Pode passar.
né? E onde moram 27 milhões de pessoas. Esse vírus circulou, certo? No sentido norte e sul. Fizemos uma estratégia diferenciada, utilizando os corredores ecológicos. Vocês imaginam que é vacinar 27 milhões neste período, tá? Mas, então, fizemos todas essas ações, pode passar? Tudo isso para dizer, tivemos aqui a oportunidade de avaliar a velocidade de propagação desse vírus nessa região, que chegou a quase 2,7 km por dia. Isso mostrava a importância da vacinação adequada, de uma vacinação em conjunto com os municípios, dentro dos corredores ecológicos. Pode passar? Com certeza, se a gente não tivesse feito essa estratégia diferenciada, nós, com certeza, teríamos um número muito maior de casos que foram notificados. No ano de 2018, nós tivemos a notificação de 500 casos, pensando-se numa área onde moram quase 27 milhões de pessoas. Este número, claro que a gente queria não ter casos, mas é impossível, porque nós estamos falando de febre amarela silvestre, mas a utilização dessa estratégia diferenciada, com certeza, teve um papel importante nessas ações de vacinação e, com certeza, a gente teria um número muito maior se a gente não tivesse utilizado essa estratégia. Isso tudo no sentido de dizer que febre amarela, a gente vivenciou momentos. Cada um de nós aqui tem uma história com essa campanha de febre amarela, né? E o que eu queria só especificar, no município de São Paulo, o vírus entrou já, não é febre amarela urbana, é febre amarela silvestre. Ele começou a chegar na capital, onde moram 11 milhões de pessoas, perto de outubro, final de outubro, novembro de 2017. Então, quando ele chegou próximo, ele já estava começando as ações de vacinação. Vocês imaginam o que é falar febre amarela no município de São Paulo, onde moram 11 milhões de pessoas? E a gente falava, gente, esse vírus não vai chegar de norte a sul em 24 horas, certo? Então, vocês imaginam o que é vacinar uma região como essa. Então, esta fila, gente, essa fila aqui é fichinha, na zona norte, onde esse vírus entrou. Pode passar o próximo? E aí, assim, não é só vacinar, né, gente? Você tem que fazer triagem, tem que anotar, tem que orientar. Vacina de febre amarela é uma vacina de vírus vivo atenuado, você tem que fazer uma adequada triagem. Pode passar? Então, o que nós usamos? A imensa maioria, nós, só no ano de 2018, aplicamos cerca de, as nossas equipes vacinaram quase 13 milhões de pessoas. E quando esse vírus chegou na capital, e ele estava com a tendência de evoluir para a região do ABC, ou seja, uma região onde moravam cerca de 9 milhões de pessoas, não só o estado de São Paulo, como o Rio de Janeiro e a Bahia, foram selecionados municípios para utilizar a dose fracionada. A dose fracionada é 1/5 da dose. Todos já sabem aqui que é uma vacina que funciona bem, tem estudos que mostram que tem uma excelente proteção, só que a única recomendação que a gente fazia, o que é? Não há estudos em relação à duração da proteção, certo? Então, quer dizer, o estudo máximo de duração de proteção era de 8 anos. Então, a única diferença que a gente falava era quem tomava a dose fracionada era para retornar em daqui 8 anos, porque daqui 8 anos a gente iria avaliar se haveria necessidade de revacinação ou não. Bom, o que eu queria só passar? Pode passar? Pode passar. Ó, essa é a região onde nós iríamos vacinar, são quase 9 milhões de pessoas, pode passar? E aí, veja só o que é lidar com este imaginário em relação à vacina. A vacina, vocês viram que no início ele foi indo bem, certo? Semana a semana a gente estava indo bem. Começamos no dia 25, no dia 19, cerca de 3 semanas depois, chegamos numa cobertura de 40%. Mas depois de 3 semanas, isso não saía do lugar, ou aumentava muito pouco. De novo, por quê? Aí, de novo, as fake news. O que as pessoas falavam? Eu não vou tomar dose fracionada porque é dose fraca. É isso que se falava. E qual é a outra questão que a gente enfrentou? Certificado internacional, certo? Só aceita dose padrão, porque é uma questão da Organização Mundial da Saúde, em relação ao certificado internacional, certo? O acordo entre os países. Então, a pergunta, e a imprensa também sempre fazia essa pergunta para nós, né? E por que o viajante só pode tomar a dose padrão e não a dose fracionada? Não é? Então, até a gente explicar que isso era uma questão da Organização Mundial da Saúde, aí começou a fama do quê? Que dose fracionada é dose fraca. Então, em 15 dias,
em 3 semanas, as pessoas sumiram do posto, não tinham mais. E o vírus continuando a circular, né? Eu acho que isso não foi só São Paulo, outros estados, mas foi basicamente São Paulo, a gente utilizou o maior número de doses. Então, a história das fake news de novo. Então, por mais que a gente falasse, a vacina é boa, os estudos mostram que tem uma boa proteção, no começo o povo ia nas filas, enfrentava as filas, mas depois eles sumiram. E estão voltando gradativamente, porque o vírus ainda continua circulando nos nossos municípios na área de risco. Tá bom? Vamos ver o próximo? Pode passar? Pode passar? Pode passar, que já foi falado. Pode passar? Pode passar. Ó, agora, eu só queria falar um pouco a questão que vocês têm ouvido falar, que as coberturas vacinais nos últimos anos no Brasil caíram. Então, não estão mais nos 95%. Tá? Então, o que a gente tem visto? Então, são análises, são hipóteses ainda. Nós não temos um estudo, né, que está sendo previsto para ser realizado para uma avaliação adequada da cobertura vacinal, mas a gente não pode começar a trabalhar só depois que sair o resultado. Então, ao mesmo tempo que a gente identifica que temos problemas, nós vamos trabalhando para a melhoria das coberturas vacinais. São essas as reais coberturas? Não sabemos ainda, mas é isso que temos. Por quê? Todos sabem, nós tivemos uma mudança do sistema de informação das coberturas vacinais. Se antes a gente avaliava a cobertura vacinal por doses aplicadas, desde 2016 no estado de São Paulo e mais precocemente em outros estados, nós usamos um sistema que é muito bom, que nós não vamos mais avaliar a cobertura em cima de dose aplicada, mas por pessoas vacinadas. Então, é o chamado sistema nominal. Dá trabalho? Dá um imenso trabalho. O sistema está todo azeitado? Ainda não. Vocês imaginam que é implantar um sistema nominal, certo? Mas nós não somos contra esse sistema. O sistema é fundamental, certo? É um sistema muito mais detalhado das doses aplicadas e terá, sim, uma melhor cobertura. Mas nós temos que ter amadurecimento suficiente de entender essa transição, de não falar isso, não queremos esse sistema, queremos voltar para outro sistema, porque olha só como as coberturas estão baixas ou abaixaram. Temos sim que ter maturidade e serenidade suficiente para identificar o que podemos fazer para a melhoria das coberturas vacinais e o que poderemos fazer para incrementar e melhorar mais esse sistema de informação. Então, vamos lá. Pode passar? A Manguinho já mostrou, e essas são ilustrações da FAPESP. A FAPESP fez uma matéria, publicou o ano passado, ressaltando a questão das coberturas. De um modo geral, as coberturas nas crianças, polio, hepatite, meningo, pode passar o próximo. Rota, penta, hepatite, quando a gente avalia as coberturas vacinais de 2016 para 2018, a gente observa uma queda de 20%, em média. Tá? Vamos ver o próximo? Pode passar. Possíveis causas de queda. Então, aqui eu só quero abrir um parênteses. Caiu 20%? Caiu mais? Será que está perto dos 90%, 95%? Nós não temos essa resposta ainda. Por quê? Não é 30%, não é 40%, gente. Não é, porque senão a gente já estaria, né, em outra situação epidemiológica. Mas não são os 95%. Então, o que eu queria só dizer que, independente de a gente saber ou não qual a real cobertura, nós continuamos a trabalhar. Vacinando adequadamente as nossas crianças, avaliando as causas da adesão, certo? Trabalhando junto com os municípios para melhorar a alimentação desse sistema. Não é fácil alimentar esse sistema, gente, de novo, não é só dose aplicada, é nominal. A cada pessoa vacinada, você bota o nome, onde mora, o endereço e outras coisas mais. É um grande avanço? É um grande avanço, mas nós estamos num momento de transição para enfrentar essa questão. Então, possíveis causas de queda. O quanto é isso, não sabemos exatamente, mas a gente tem observado sim. O sucesso das ações de imunização causou a falsa sensação de que não há mais necessidade de vacinar. Vocês já escutaram gente que fala, não precisa mais tomar vacina de pólio porque o Brasil não tem mais pólio? Tá? Então, temos isso sim. Não precisa mais vacinar contra o sarampo porque o Brasil não tem mais sarampo. O famoso navio está dando maior trabalho para nós, para que esse vírus não volte a entrar. Outro, desconhecimento individual sobre a importância e benefício das vacinas.
Não se vê mais doenças como um risco. Essa frase é muito importante. Quem é da ala jovem, né, as famílias mais novas, as mães mais novas, não sabe, né, o perigo que é o vírus da polio voltar no nosso país. O perigo que é o vírus do sarampo voltar no nosso país. Então, são realidades, muitas vezes, que estão distantes e que, em algumas dessas pessoas, vocês não veem essa grande como preocupação. A questão do funcionamento, tá, das unidades e fake news. Então, de novo, aí entra as fake news, de novo não, fake news como uma situação que possa estar interferindo nas coberturas vacinais. Se vocês me perguntarem quanto isso impacta, a gente ainda não sabe, mas a gente sabe que algum impacto tem, tá bom? Pode passar. Olha, essas são as coberturas vacinais do estado de São Paulo. Embrulho aqui, são muitas colunas, mas eu vou falar de tríplice viral, olha, sarampo, rubéola e cachumba, tá? O que a gente tem observado? Que de 2016, 17 e 18, ao invés de chegar nos 95%, as nossas coberturas estão ali, olha, que são os últimos 2 anos, está em 90%, 95%, 80%. Vamos ver meningo C? Cadê? Meningo C. Vacina de meningite, então, né, é uma das vacinas de melhores coberturas. Meningo C. Olha, 2018, quando a gente fala em 78, o banco acabou de fechar. Quer dizer, o banco acabou de fechar? Não, o banco vai fechar agora em março. Então, tem gente ainda melhorando. Então, é possível que não seja 78, é possível que melhore mais. Mas o banco do ano de 2017 fechou em 89. Os dados de 2016 fechou em 90. Então, o que eu quero dizer é assim, as nossas coberturas não estão em 50, não estão em 60, mas não estão nos 95%, que é a cobertura ideal, considerando o tamanho do nosso país, né? Em cima, sempre pensando no resíduo, tá? Hepatite A chama atenção, que é uma hepatite A, é uma dose só, com 1 ano de idade, tem observado ali que as coberturas são menores. Pode passar? Pode passar? E aí, eu só viria, aí depois até deixar uma pergunta, né, para quem falou desde o início, que até o Bax já falou disso, a história de vacina do sarampo e autismo. Tá? Esse texto já foi publicado há mais de 20 anos atrás, não sei qual revista, foi no Lancet, certo? Vocês sabem, foi um artigo publicado por um médico, certo? Que falava que a vacina do sarampo dá autismo. O estrago que esse artigo está trazendo, ainda continua trazendo. A gente observa na Europa que as coberturas vacinais para sarampo são extremamente baixas, porque ainda tem gente lá, e isso vai se propagando, que a vacina do sarampo dá autismo. Para quem já trabalha com vacina há muito tempo, para quem já tem filhos maiores, nunca a gente vai pensar isso. Mas tem gente ainda que pensa nessa situação e deixa de aplicar a vacina do sarampo. Tá? Pode passar? E aí, olha, eu só vou ler aquele enunciado. Tem um jornalista, né, em inglês que tem trabalhado aí pelo mundo, né, desmistificando essa notícia. Ele coloca assim, ó: quando entrevistei uma mãe ativista, né, vi que as informações que ela me passava não batiam com nenhum dos casos relatados da pesquisa. Tá? Achei estranho e fui procurar quem tinha financiado esse estudo. Foi então que descobri que o Wakefield havia sido contratado por advogados para produzir dados contra a vacina, para que eles pudessem ganhar dinheiro processando os fabricantes do produto. Então, já tem essa denúncia há algum tempo, mas você viu, ele gruda, né? Ele gruda como uma praga na gente. Ou seja, já tem tudo isso. Este artigo foi tirado da revista, certo? Esse artigo já se fala há muito tempo, mas, infelizmente, ainda temos pessoas que deixam de tomar a vacina do sarampo achando que possa dar autismo. Pode passar, acho que aí é o último, tá? Então, esse é o último que a gente queria só passar e pronto. Então, é isso. Aí deixa para o restante das perguntas. Obrigada. Muito obrigada, Helena, trazendo esse cenário epidemiológico que nos suscita muitas dúvidas. Muito bom, muito interessante.